bom? Então eu queria que você abrisse o seu coração para escutar o que Deus tem para falar para você através da vida da Júlia. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Júlia e faz pouco tempo que eu comecei a frequentar essa igreja. E eu sou muito tímida, por isso eu trouxe apoio. Mas aconteceu uma coisa, várias coisas na minha vida recentemente. Mas uma delas me marcou muito, porque é uma luta que eu tenho vivido já faz um tempo. Eu terminei o ensino médio no ano passado e eu estava naquele processo de vestibulando, de correndo atrás dos vestibulares e toda apreensiva, com medo de que não fosse dar certo. Mas eu sempre soube no meu coração que Deus tinha um plano para mim e que os meus sonhos iam se realizar, e muito mais. E eu duvidei disso por um tempo. Tanto que teve um dia que todos os meus amigos estavam sendo aprovados em vários vestibulares, muita gente conseguindo, e eu chorei no colo do meu pai e eu falei assim: será que o meu esforço não é suficiente? Será que tudo que eu estou fazendo, será que eu não vou conseguir? E ele falou assim: Júlia, é no tempo de Deus, não é no seu. Espera e confia. Você não está orando por isso há muito tempo. E eu estava. E essa semana eu recebi uma bolsa 100% na faculdade que eu queria. Os meus pais não conseguiriam pagar, mas eu consegui. E foi no tempo de Deus, não foi no meu. Amanhã é meu primeiro dia de aula e eu estava super nervosa, mas se eu conseguir enfrentar o obstáculo que é passar pelo vestibular, o primeiro dia de aula não vai ser nada. Eu vim testemunhar para vocês e compartilhar a minha alegria, porque é minha e da minha família. É isso. Eu tenho certeza. Cadê a Cláudia? Ah lá, mãe. Ergue a mão aí, gente. A da Cláudia. Ergue a mão aí, Cláudia. Essa é a Cláudia, mãe da Júlia. Olha ali, gente, coisa mais linda. Ela já preparou até uma lancheira da Mini para ela levar amanhã para a faculdade. Eu tenho certeza. Brincadeiras à parte. Deus ainda realiza sonhos. Deus ainda faz. E faz infinitamente mais daquilo que a gente espera ou imagina. E a Júlia vai ser psicóloga. Imagina, coisa mais linda, gente. Uma psicóloga aqui na IBEL para a gente. Mais uma entre tantos que virão. Amém? Meu Deus, vou parar a minha faculdade agora. Que bênção, glória a Deus. Queridos, eu tenho orado mesmo por psicólogos, eu tenho orado por médicos, eu tenho orado por muitas profissões aí que nós cremos que o Senhor trará para esta igreja, para abençoar o povo dele, para abençoar. Espera aí que eu achei que o Marcos não tinha pago também a conta aqui do iPad. Vocês viram que o Marcos não pagou a conta da igreja, não pagou a conta do Magrelos. Cadê o Marcos? Ai, ai, ai. Mas amém. Glória a Deus, gente, porque Deus tem feito algo lindo e poderoso no nosso meio. Por isso, eu quero até dar um aviso aqui. Eu vou pedir para todos os homens que são membros dessa igreja, coloque-se de pé. Os que são membros. Aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Amanhã, vocês estão convocados a estarem aqui, tá? Intimados, convocados, recrutados, todos vocês. Amanhã não é dia de trazer visitante, tá? Amanhã nós vamos, como é que fala? Nós vamos fazer um balanço aqui, tá? Nós vamos ter uma conversa franca, mas é com vocês. Então eu quero contar com vocês aqui. Pode sentar, tá bom?
Amanhã, então, nós vamos fechar para balanço, tá? Vamos ter uma conversa franca, preciso de vocês aqui, ok? E preciso avisar vocês também que no próximo, agora para a igreja, próximo domingo, geralmente todo último domingo nós não temos nada na igreja, que fica livre para dormir, fica livre para passear com a família, ir na feira, mas neste domingo específico, tá bom? Nós vamos ter um mutirão aqui. Nós temos aí algumas coisas para acertar na igreja, ajeitar na igreja, reformar na igreja e também limpar. Então nós queremos contar com homens e mulheres. Gente do céu, é maior que a garrafa. Tá bom, gente? Nós vamos avisando lá no grupo. Precisamos contar com todos. E já vai abrindo sua Bíblia aí, lá em Êxodo, livro de Êxodo. Capítulo 15. Nós vamos ler o verso 26. Êxodo, capítulo 15, verso 26. Ficar preocupado com esse negócio aqui. Êxodo capítulo 15, verso 26, diz assim, dizendo, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti as doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Amém? Eu estou na século 21, tá? A versão que eu estou lendo aqui. Vou ler novamente. Dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Fecha os teus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Pai, diante do Senhor, nós colocamos o nosso coração, nós colocamos a nossa vida, nós colocamos, ó Deus, a nossa mente, nós nos colocamos, ó Deus, debaixo da Tua Palavra, pois a Tua Palavra, nós cremos, ela é poderosa, ela é suficiente. Pai, pelo Teu Santo Espírito presente neste lugar, fala conosco, ilumina o nosso entendimento, ó Deus, para percebermos, para ouvirmos, para entendermos aquilo que o Senhor deseja trazer ao nosso coração, e que a Tua Palavra cumpra o propósito, ó Deus, na nossa vida, no nosso meio, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Nesse texto de Êxodo, o Senhor falando, dando orientações, Ele termina esse versículo dizendo assim, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Nós temos um Deus, como nós cantamos aqui, nós temos um Deus que é poderoso, nós temos um Deus de milagres, nós temos um Deus que abre caminho no deserto, nós temos um Deus que abre caminho no meio do mar, nós temos um Deus que transforma um lugar seco, um lugar árido, num lugar de vida. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um Deus que é o Deus do impossível.
Deus não está limitado a nada. E Ele se apresenta como Deus que nos sara. Eu sou o Senhor que te sara. Ele é o Deus que nos dá saúde, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, saúde emocional. Nós temos um Deus que é poderoso para sarar o nosso coração, para sarar a nossa vida, para sarar o nosso corpo, independente do que estejamos passando, enfrentando. Nós temos um Deus que é poderoso, e nós precisamos olhar para esse Deus dessa forma, entendendo que Ele tem todo o poder nas suas mãos, e não existe ferida que Ele não possa sarar. Não existe nada do qual nós não podemos ser restaurados. Não importa as nossas experiências passadas, não importa o que a gente já sofreu nessa vida, não importa as angústias, as dores, as ofensas que já passamos, nós temos um Deus que é o Deus que nos sara, um Deus que nos sara. E queridos, eu tenho percebido, diante das lutas que nós temos enfrentado, diante de situações que nós temos vivido, que o Senhor, Ele está nos levando para lugares mais altos. Ele está nos levando como igreja a crescermos. Ele está nos levando para um outro nível de maturidade. Ele está nos levando para um novo momento. Esses dias atrás Ele nos trouxe novamente aquela palavra de Isaías 43, 19, aonde Ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova, que já está saindo à luz, porventura vocês não estão percebendo? E às vezes, queridos, a gente começa a ver as lutas, a gente começa a ver as dificuldades, a gente começa a ver algumas coisas erradas dando, coisas que não estavam nos nossos planos, coisas que nós não gostaríamos de estar tratando ou lidando. E às vezes nós olhamos para isso e pensamos: Deus não está aqui não, Deus não está nesse negócio, Deus perdeu o controle. Mas entenda uma coisa: Deus nos permite passarmos situações, tanto na nossa vida, tanto na nossa casa, quanto como igreja, para nos levar a crescer, para nos levar a amadurecer, para nos levar para um novo momento. É isso que Deus está fazendo com a gente enquanto igreja. Deus está nos trazendo de um momento para um novo momento, para algo maior, para algo novo. E aí, para nós experimentarmos isso, eu entendo que nós precisamos de duas coisas: sermos aprovados diante das provações, diante das dificuldades, diante das lutas, e nós precisamos ter também a nossa vida, o nosso coração sarado. Porque senão nós vamos ficar sempre amarrados, sempre presos àquelas feridas, aqueles momentos lá atrás, lá no nosso passado, situações que trouxeram marcas no nosso coração, situações que, se a gente não cuida, elas geram raiz de amargura. E aquilo fica nos travando, aquilo fica nos parando. Então, queridos, nós estamos diante de um Deus que é poderoso para sarar tudo em todos. E nessa noite o Senhor está nos chamando a atenção para isso. E eu quero ler um texto lá em Mateus, no capítulo 26, e fazer a seguinte pergunta para nós: do que precisamos sarar? Pensa aí, do que eu
preciso sarar? Pensa você. Do que eu preciso sarar? O que o Senhor precisa sarar na minha vida? O que talvez esteja impedindo eu de ver, de experimentar algo novo da parte de Deus? Que está me impedindo de viver Isaías 43:19. Eis que estou fazendo uma coisa nova, está saindo à luz. Vocês não estão percebendo? Do que nós precisamos sarar? Do que você precisa sarar? Mateus capítulo 26, a partir do verso 69, diz assim: Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que estás falando. E dirigindo-se ele para a entrada, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Esse também estava com Jesus o Nazareno. E jurando, ele negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco depois, as pessoas ali aproximaram-se e disseram a Pedro: Certamente, tu também és um deles, pois o teu falar te denuncia. Então Pedro começou a proferir maldições e a jurar: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E Pedro lembrou-se do que Jesus dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Então saiu dali e chorou amargamente. Queridos, para nós sermos sarados, nós precisamos ser tratados. Sabe qual é um problema nosso muitas vezes? É que a gente não reconhece que precisa de tratamento. A gente não reconhece a nossa enfermidade, muitas vezes na alma. A gente não reconhece. A gente não consegue enxergar. A gente não consegue ver. E porque achamos que não estamos doentes, achamos que não precisamos de tratamento. E se não precisamos de tratamento, nós não buscamos ajuda, nós não pedimos isso a Deus. Por que eu vou falar: Deus sara a minha vida, se eu não reconheço a enfermidade na minha alma, aquilo que me adoece? Nós precisamos reconhecer, precisamos enxergar que o nosso coração precisa ser tratado. E eu estou para dizer para vocês que todos nós, em alguma coisa, nós precisamos do tratamento de Deus. Nós precisamos ser tratados por Deus, tocados por Deus. Mas para isso a gente precisa reconhecer, a gente precisa enxergar que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos de socorro. Pedro foi alertado por Jesus. Jesus disse para Pedro: Pedro, você está aí falando um monte de coisa, Pedro, mas eu afirmo para você, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aquilo era inconcebível para Pedro. Pedro não acreditou que ele fosse fazer aquilo. E quando o galo canta, ele se lembra. E o texto diz que ele chora amargamente. Será que Jesus talvez não esteja dizendo algumas coisas para a gente, mas a gente nem reconhece? Será que nós não estamos ouvindo algumas coisas de Jesus que a gente tem rejeitado? A gente nem acha que é Jesus que está falando. Preciso disso não? Eu sou resolvidão? Tem nada disso no meu coração não? Pedro achou isso, achou que estava tudo bem para ele. Mas do jeito que Jesus falou, ele acabou fazendo.
para nós sermos tratados por Deus, a gente precisa reconhecer que tem coisas dentro de nós que precisa da graça de Deus, precisa da luz, da glória de Deus, precisa do toque dele, precisa que o sangue precioso do Cordeiro, que foi derramado por nós na cruz do Calvário, venha sobre a minha vida para me curar, para me sarar. Quanta coisa será que tem no meu coração, no seu coração, que a gente precisa ser tratado? Quanta religiosidade talvez no nosso coração que precisa ser tratada? Quanta mágoa, raiz de amargura talvez no nosso coração que precisa ser tratada? Quanta coisa, talvez a ira, talvez a raiva, quanta coisa no nosso coração precisa ser tratado. Mas para o Senhor nos tratar, nós precisamos reconhecer que precisamos de tratamento. O Senhor Jesus mesmo disse: os sãos não precisam de médico. Jesus falou: eu vim para quem não é são. Queridos, hoje eu até compartilhava com uma pessoa e eu dizia para ela, eu falava assim, ó, tinha coisa lá atrás que eu falava assim, assim, assado, porque eu achava que comigo esse problema não me pegava mais, até que pegou. Todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós precisamos ser tratados no nosso coração. E nós precisamos que o Senhor olhe para nós com misericórdia, com graça, mas nós precisamos nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, o meu coração está doente, o meu coração precisa, que é o Deus que nos sara, o Deus que nos sara. Lá em 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 9, o texto diz assim: Naamã foi com seus cavalos e com o seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Por acaso os rios Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? E foi embora indignado. Porém seus servos foram até ele e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais se ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele tornou-se como a pele de um menino e ficou purificado. Primeira situação, nós precisamos reconhecer o que no nosso coração está doente, o que na nossa vida está doente. Às vezes eu acho que não tem nada doente, mas eu não consigo olhar nada direito. Às vezes eu olho tudo com as lentes do meu coração, e aí tudo está ruim. Preciso ser curado, preciso ser tratado. Olhando para esse texto, eu quero pensar com você sobre o que nós estamos dispostos a fazer para sermos curados, sarados. O que nós estamos dispostos a fazer
para que Deus nos sare. Sabe por quê? Porque Deus geralmente não age sozinho. Deus não age sozinho. Deus espera uma participação nossa. Às vezes nós olhamos para dentro de nós e nós reconhecemos: eu preciso ser tratado. Eu preciso que Deus me trate. Eu preciso que Deus me sare. E às vezes nós pedimos para Deus: Senhor, me sara disso, Senhor, me sara disso, Senhor, me sara disso. Mas Deus deseja que a gente participe nesse processo de cura. Naamã queria ser sarado, ele queria ser curado da sua lepra. Mas para ele ser curado da sua lepra, ele precisou abrir mão de um monte de coisa. Ele era um homem muito importante diante do seu rei, o rei da Síria. Ele era um comandante, ele era um general. A Bíblia diz que pela mão dele, Deus concedeu muitas vitórias à Síria. E ele vai diante do profeta, lá em Samaria. E ele fala da expectativa dele, porque ele para na casa do profeta. E o profeta nem vai falar com ele, o profeta manda alguém. O profeta manda alguém dar um recado para ele: ó, é para você ir lá no Jordão, mergulhar 7 vezes e você vai ficar limpo aí dessa lepra. E ele fala o quê? Eu achei que ele viria se encontrar comigo, que ele em pé invocaria o nome do Senhor seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e eu ficaria limpo da lepra. E ele ainda vai falar: na minha terra os rios são muito melhores que todas as águas de Israel. Ele precisou engolir o orgulho dele, a arrogância dele. Ele precisou esquecer quem ele era, aquele cara importante, aquele cara que era reconhecido por todo mundo lá na sua terra. Ele precisou quebrar o orgulho e descer naquelas águas que ele considerava sujas. O que você está disposto a fazer para ser curado por Deus? Às vezes nós estamos orando: Deus, sara o meu coração. Deus, não dá para ficar assim não. E Deus está tentando falar com a gente: eu saro sim, eu sou o Deus que te sara, eu sou o Senhor que te sara. Mas o orgulho precisa sair. A arrogância precisa sair. Às vezes precisa sair de dentro de nós aquele senso de justiça, aquele senso de tem que ser do meu jeito. Entenda uma coisa: Deus não vai nos sarar sozinhos. Deus vai querer que você participe de alguma coisa. Deus vai te dar uma direção e você vai precisar seguir essa direção, mesmo que você não queira, mesmo que não te agrade. Deus vai requerer uma interação nossa. Eu vou ler alguns versículos na linguagem de hoje. Salmo 37:5: põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Mateus 6:33: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas estas coisas. Tiago 4:8: cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. No Salmo, o Senhor está dizendo assim: olha, ponha a sua vida, ponha a direção da sua vida nas mãos do Senhor e confia nele, e ele vai te ajudar.
Às vezes nós queremos que Deus nos ajude, mas nós não estamos dispostos a colocar a nossa vida e a direção dela nas mãos do Senhor. O texto de Mateus diz, olha, ponham em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas, Deus vai acrescentar. Às vezes nós queremos que Deus acrescente, mas nós não queremos colocar em primeiro lugar. Porque às vezes Deus pede coisas de nós, Deus requer coisas de nós, mas nós não queremos fazer. E às vezes não é Deus que não deseja nos sarar, mas nós não estamos trabalhando junto com Ele para sermos sarados. Tiago 4,8, cheguem perto de Deus. A outra versão diz, chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Se achegue a Ele. E permita que Ele se achegue. Permita que Ele acesse o seu coração. Quando eu me converti, era muito comum aquela ideia, as pessoas usavam muito como ilustração, né? Falava assim, colocava o coração da gente como uma casa. E falava assim, ó, a gente entrega a vida para Jesus, a gente entrega, fala, ó, Jesus pode entrar na sala, pode entrar na cozinha, pode entrar nos quartos, mas tem uma despensa lá no fundinho, que a gente não entrega a chave para Jesus. Porque a gente não quer que Ele veja a sujeira. Porque se Ele vê a sujeira, e se Ele vê as coisas tudo fora do lugar, lá naquela despensa, Ele vai querer arrumar, Ele vai querer limpar, Ele vai querer acertar, e muitas vezes nós não estamos dispostos. A gente poderia dizer assim, ó, há mais disposição em Jesus de nos sarar, do que na gente de ser sarado. Porque às vezes o processo de cura, ele dói. Não lembro se eu já falei para vocês, mas antes de eu me converter, eu acho que eu tinha um sangue muito ruim. Porque qualquer machucadinho infeccionava. Depois que eu me converti, parece que Jesus fez uma transfusão de sangue em mim. Nunca mais tive esse tipo de problema. Mas antes de me converter, eu cortava a unha, sabe aquela pelinha que fica, que você arranca? Eu arrancava, infeccionava. Saía umas bolhas de água no pé, eu furava, infeccionava. E aí infeccionava, e beleza. E aí começava a doer, e aquilo começava a ficar feio. E eu ia levando. Quando eu ficava uma noite ou 2 noites sem dormir, que eu não aguentava de dor, aí eu ia para o hospital. E sabe por que eu corria do hospital? Porque quando chegava lá, o médico pegava um bisturi e rasgava aquilo. Ele rasgava o dedo, ele rasgava o pé. E teve uma vez que não teve nem anestesia. Eu não sei se ele me achou com cara de muito macho. Uma vez ele rasgou meu pé, não teve nem, mas estava doendo tanto também, já estava doendo tanto, que eu nem senti ele cortando. Ele falou para mim, eu lembrei. Ele falou para mim que não ia pegar anestesia. E por isso que eu corria de hospital. Era só quando eu não suportava mesmo a dor que eu ia lá. E aí rasgava, doía, eu me segurava para não chorar na frente das enfermeiras. Mas depois, meia hora depois, era um alívio. Não tinha mais dor, dormia tranquilo naquela noite. Então às vezes o processo de cura dói, porque Deus vai ter que chegar lá, Deus vai ter que mostrar umas coisas para você, que está purulenta, que está cheio de pus, que está infeccionado, que está feio, que talvez esteja até fedendo, e Deus vai ter que mostrar para você. E às vezes a gente não quer ver.
quando eu ia no hospital, sempre que eu ia no hospital, seja para tomar uma injeção, seja para cortar, rasgar essas coisas, eu sempre fazia questão de ver. Às vezes o médico queria, mesmo quando era mais criança, queria botar um pano na cabeça da gente, mandava virar para lá, mas eu queria ver. E o problema é que às vezes a gente não quer ver, a gente não quer enxergar, a gente não quer ver o que Deus precisa nos mostrar. E às vezes tem coisa dentro da gente que Deus precisa mostrar, porque a gente não está acreditando que está lá. Às vezes, gente, nós nos achamos os melhores crentes, nós nos achamos os melhores líderes, nós nos achamos os melhores pastores, os melhores músicos, porque a gente ainda não permitiu o Senhor mostrar aquilo que Ele enxerga também dentro de nós. Deus te ama demais, Deus já provou isso para nós, que Ele nos ama demais, mas tem coisas horrendas dentro de nós que Ele quer tratar, que Ele enxerga, mas talvez a gente não. Então, para nós sermos sarados, nós precisamos trabalhar junto com o Senhor, nós precisamos reconhecer que precisamos da cura dEle, que precisamos ser tratados, que precisamos ser sarados, e que nós precisamos nos submeter a Ele. Precisamos colocar a nossa vida diante dEle, para que o agir dEle seja efetivo na nossa vida. Êxodo 15, 26, diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, eu não enviarei contra ti nenhuma das doenças que enviei contra os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Aquela expressão que a gente conhece, né, Jeová Rafá, é a expressão que é usada aqui. Deus se apresenta como Deus que sara, o Senhor que sara. E a palavra Rafá, ela literalmente quer dizer tornar saudável, curar. Ele é o Deus que nos cura, Ele é o Deus que nos torna saudáveis. Ele cura o corpo, Ele cura a alma, Ele cura o espírito. Mateus capítulo 4, os versos 23 e 24 diz assim: Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim, a sua fama espalhou-se por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que sofriam de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os que tinham ataques e os paralíticos, e ele os curou. O que eu acho interessante nesse texto é ver que Jesus realmente curava todo tipo de enfermidade, todo tipo de tormento, todo tipo de mal. Os males físicos, o texto aqui fala dos paralíticos, fala, né, que trouxeram para eles todos os que sofriam várias doenças físicas, Jesus curava. O texto diz tormentos, doenças emocionais, Jesus curava. E o texto diz também endemoniados, doenças físicas,
doenças emocionais, doenças espirituais, Jesus curava. Jesus curava. Ele é o nosso Jeová Rafá. Então nós precisamos saber que nós precisamos ser sarados, do que precisamos ser sarados. Nós precisamos ter disposição para trabalhar junto com o Senhor para o nosso coração ser sarado. E nós precisamos crer que Ele é a cura. Uma vez eu tive um probleminha. O meu problema ele era psicossomático. Ele era de origem emocional. O meu problema, ele se manifestou fisicamente, mas ele era um problema emocional. E eu tinha alguns ataques assim que eu me dava uma ânsia e eu vomitava. E isso acontecia em vários tipos de lugares, em várias horas do dia. Às vezes eu começava a almoçar, começava a comer, me dava ruim, eu tinha que largar tudo, eu tinha que correr para o banheiro. E eu era novão. E eu não entendia muito bem aquilo, mas já conhecia Jesus. E eu me lembro que fui sofrendo um tempo aquilo, e fui sofrendo um tempo, e chegou um momento que eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais aquela situação, eu não aguentava mais ter que sair correndo de alguns lugares, e passava muito mal. E aí eu falei: Deus, pelo amor de Deus, me cura. Pelo amor de Deus, Deus, me cura. Eu não aguento mais isso, eu não aguento mais. E aí Deus me curou. Deus me curou. Deus me sarou. E às vezes a gente tem dificuldade de olhar para Deus como esse Deus que cura. Esse Deus que cura qualquer tipo de mal, seja emocional, seja físico ou espiritual. Não importa o tipo de problema que a gente tem, não importa a ordem do problema que a gente tem, quando Deus se apresenta para nós como Deus que nos sara, Ele pode nos sarar de qualquer coisa, Ele pode nos sarar de qualquer tipo de enfermidade, qualquer ordem de enfermidade, seja no espírito, seja na alma, seja no corpo, Ele pode. E eu creio que Ele tem disposição para isso, para curar o nosso coração, para curar o nosso corpo, para nos livrar de todo tipo de tormento. A pergunta que a gente precisa fazer é: o quanto eu estou disposto a me entregar, a me submeter, a me colocar debaixo do senhorio dEle? Porque às vezes a cura vai exigir algo de nós. A cura vai doer. E às vezes a gente corre tanto da cura, que depois que a gente passa pelo processo, e o Senhor nos cura, e a gente olha para trás e pensa: por que eu sofri tanto tempo? Por que eu não fiz isso logo? É como eu falei, eu corria da dor. Até que eu não tolerava mais a dor, aí eu ia buscar ajuda. Às vezes nós não precisamos esperar chegar no limite. Hoje mesmo nós podemos nos colocar diante desse Deus, o Jeová Rafá, para ter o nosso coração sarado. Queridos, nós estamos no ano da influência. E eu fiquei tão feliz essa semana que passou. Compartilhei lá no meu story, um story da Amanda. E ela tinha conversado comigo naquela semana. Ela tem participado de um grupo aqui da igreja, de discipulado, um grupo de crescimento. E ela tem experimentado, e ela conversando com uma outra pessoa, e ela começou a contar para essa pessoa o que ela estava vivendo, e ela teve isso no coração.
vou reproduzir isso. E começou a fazer isso. Reproduzir, para abençoar outras pessoas. No outro dia, a Laurinha, uma bênção que nós temos aqui na igreja, deve estar lá embaixo, né? A Laurinha me mandou um áudio, lindo, sim, com aquela vozinha de criança, falando: pastor, tem, lá na igreja da minha mãe, tem umas crianças, e uma pessoa pediu, né, se eu podia ensiná-las a dançar. Ela estava aqui hoje, não estava? Hoje ela não estava, né? Mas ela está aqui, volta e meia, aqui no espontâneo, aqui. E o que ela tem recebido, ela já está reproduzindo. E eu falei: eu não só autorizo, mas eu abençoo. Vai mesmo. E aí falei com a Letícia. Falei: Lê, dá uma juntada nela e dá uma orientada. E falei para ela também. Falei: ó, já falei com a Letícia vai te dar, vai te ajudar. Agora, queridos, nós só vamos poder multiplicar, nós só vamos poder reproduzir na vida do outro, se o nosso coração for sarado. Se o nosso coração estiver doente, nós não vamos ser influência, pelo menos não boa influência. Porque tudo que nós vamos compartilhar, tudo que nós enxergamos, é debaixo do crivo do meu coração. Se o meu coração estiver ruim, as coisas para mim nunca vão estar boas. Então, para Deus nos levar a sermos a influência que Ele deseja, para que a gente possa multiplicar tudo que Ele quer derramar na nossa vida, nós precisamos ter o nosso coração sarado. Nós precisamos ter o nosso coração completamente entregue. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é correto aos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nos submeter ao Senhor, não só naquilo que a gente quer, mas também naquilo que nós não queremos. Pois Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos sara. Eu sou o Senhor que te sara. Ele é a cura para qualquer mal que a gente tenha. Isaías 43 nos diz assim: quem creu na nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, foi crescendo como renovo diante dele, como raiz que sai de uma árvore, de uma terra seca. Não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado, e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Jesus é o nosso Jeová Rafá. Jesus é aquele que tomou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele é o Senhor que nos sara. E eu quero convidar você a fechar os teus olhos.
Fecha os teus olhos e coloca o teu coração diante do Senhor. Coloca a sua vida diante do Senhor. O Deus que nos sara, Ele está aqui neste lugar. Ele está neste momento, com os olhos dele sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Nós não precisamos carregar algumas coisas mais, porque Ele já levou sobre si. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele, estava sobre Ele. Ele sofreu o nosso castigo. Ele sofreu tanto por